Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast mais famoso, intitulado Jovem Conservador de Direita. Doutor, está orgulhoso dessa distinção? De sermos um... Eu não ouvi o que é que disse. É o episódio mais famoso com o nome Jovem Conservador de Direita. É, confirmo. Sim. E pronto, é o episódio 101. Chegamos a uma nova era. Posso-lhe cantar uma música? Força. Tudologia, saber imenso. Tudologia. Fantástico, doutor. Até estou arrepiado. Isto parecia, de repente, uma pessoa revela os seus talentos, não é? Inesperadamente. Lembrei-me disto agora. Mas quem é bom numa coisa é bom em tudo. Ah, não sim, é? é fácil. Daí também o título da música, Tudologia, não é? É. Porque o doutor é muito bom em tudo aquilo que faz Aham. e possivelmente também é bom naquilo que não faz. Sim. Arriscou-se a cantar e impressionou aqui toda a gente. Não, deve estar tudo. Eu acho que até devíamos ter um disclaimer. Sim. Antes de abrir este episódio, na descrição, cuidado, vão ficar completamente arrasados perante este número musical. Sim. E Parecia- vamos buscar os lenços. Deve estar tudo a chorar em Sim. casa. A doutora Cuca Roseta deve ter carregado no botão dourado. É que parecia mesmo, e eu digo isto como um elogio, parecia uma cabra, não é? De repente entrou aqui uma cabra no estúdio e começou a cantar, mas não era uma cabra, era o doutor. E eu acho que as pessoas vão ficar completamente impressionadas, porque de facto, quer dizer, muitas vezes o de ser comparado com um animal nem sempre é bom. Não, mas no quando é um caso- animal que canta bem. Como é um animal com uma voz tão melodiosa e tão agradável como é uma cabra, acho que acaba por ser um elogio, não é? É isso. Mas sabe porque é que eu estava a cantar? Porquê? Oh, nem vai adivinhar. Pois não. Então eu vou-lhe dizer, sabe que acabou de sair a minha revista Le Docteur número 9, Noin? que aborda, tem como tema de fundo os tudólogos da sociedade portuguesa. Saiba tudo sobre tudólogos. Sim. E quem são os tudólogos, doutor? Ui, são todos os que são tudólogos. Todos estão lá. Os sábios da nossa sociedade, não é? A Sim. Grécia Antiga tinha Platão, Sócrates. Aliás, a própria capa da revista é uma Sim. alusão à... Eu pedi ao Dr. Rafael Sim. para pintar a nossa capa. Sim, os grandes sábios da antiguidade, não é? O doutor Sócrates, o doutor Platão, Aristóteles. o Sim. doutor Hipólito, Sim. esses sábios com nomes gregos. Certo. O que Dr. é- Euclides está lá. O doutor Euclides, o Sim. doutor Márcio, O Dr. Anastácio está lá sim, também. todos eles. Uhum. Esses sábios, os descendentes... Estudaram na universidade? Sim, as pessoas que lançaram as bases de sustentação para o saber, não é? Certo. Hoje em dia, os sucessores, os herdeiros diretos deles, são as pessoas que vão dizer coisas à televisão e Sim, escrevem sim. em jornais. Se fosse possível, melhor. se fosse possível o Dr. Sócrates e o Dr. Platão reproduzirem, mas apenas nascer passado 25 séculos, Sim. tinham nascido em Portugal. Ou seja, a Academia de Atenas está para o século IV a.C. como o Observador está para o século XXI. Sim, mas melhor no Mas Observador. melhor, porque na tem altura, eletricidade no lá. No tempo da Grécia, eles tinham acesso à Wikipédia Nem tinha eletricidade. vestiam-se de túnicas e iam discutir para a Acrópole. E agora usam gravata. Agora usam gravata, usam a Wikipédia, ou seja, são opiniões muito mais sustentadas em Certo. factos. E depois são opiniões muito melhores na medida em que o Dr. Sócrates pensou, escreveu algum livro ou foi à televisão Não. dizer o que pensava? Nada. Nada. Zero. Foi alguém que escreveu por ele. Lá está. Ou seja, um homem que esteve ali perdido a pensar. Sim. Agora... Isso era o equivalente a ter, por exemplo, o Dr. João Miguel Tavares só ser conhecido porque o Dr. José Gomes Ferreira ia à televisão dizer: eu conheço uma pessoa que sabe muito, que é o Dr. João Miguel Tavares, e ele disse-me o seguinte sobre o engenheiro Sócrates. Mas eu acho que deveria ser outra pessoa. Porque se é para ter diálogo e ter a voz de outra pessoa dentro dele, em princípio seria o Dr. João Lemos Esteves. Sim.
que ia à televisão e agora tem aqui, e ele começava, João Milton. É tipo o Smeagol. Era tipo o Smeagol e o Gollum, percebe? Em que o Dr. João Lemos Esteves de vez em quando ia dizer que era o Gollum a sair dele. Não era difícil. Aliás, eu acho que o doutor, nesta revista, o doutor faz uma análise da vida, obra de alguns dos principais estudólogos do país, doutor Alberto Gonçalves, doutor Henrique... alguns que ninguém quer saber, não é? Mas certo. O doutor faz, não é? Não, se é para fazer sobre todos, eu faço sobre todos, ok? Doutor Alberto Gonçalves, doutor Henrique Raposo, doutor João Miguel Tavares... doutora Raquel Varela, doutor Marcos Mendes, doutor Paulo Portas... doutora Joana Amaral Dias... O doutor, pronto, faz um apanhado certo. E divide-os por categorias, tudo bem. Mas o doutor está agora a dizer uma boa ideia. Todos estes estudólogos podiam ser substituídos por um único tudólogo, uma espécie de doutor Nuno Rogério, que é o doutor também fala... que incorporava várias personalidades dependendo dos temas. Podia ser. Aliás, no futuro, se for possível, criar pessoas... O Dr. Fernando Pessoa podia dos estudólogos, não é? Podia ser com heterónimos, não é? Sim. O heterólogo podia ser, em que... e era porreiro é que se não fosse uma pessoa, que fosse mesmo um canivete suíço humano, em que uma pessoa, agora sai a tesoura, e saía a doutora Maria de Fátima Bonifácio. Agora queremos uma opinião racista. O doutor Henrique Raposo... Agora queremos uma opinião a dizer bem da austeridade. Doutor Camilo Lourenço... aparecia ali a carequita do canivete, não é? Sim. Tipo era aquele palito. Era o palito de cima, estava assim bem polidinho, o palito do canivete suíço. A pessoa tira... Era tipo aqueles bonecos Power Rangers que uma pessoa carregava no botão e ele ficava com um capacete. Cá está. Do outro botão saia o capacete, só com várias cabeças. Cá está. Era. Pronto. Agora é preciso uma senhora de esquerda que diga que o confinamento já foi longe demais. O doutor João Amaral Dias aparecia. Sim. É isso. E a televisão que conseguir inventar isso, até podem ser gerados a computador. Ganham os outros todos. Sim, quando houver CGI para tudologia, podemos meter um ecrã verde, mas onde recriamos. Mas o doutor, por exemplo, na revista analisa também o fenómeno da tudologia e explica de onde é que eles vêm, como é que eles se formam, como é que eles se constroem. Lá está. Pela primeira vez as pessoas vão saber qual é que é o ritual de iniciação de um tudólogo, porque não é fácil chegar aí. Não vem do nada. Não é fácil chegar aí. Porque são pessoas que têm de saber tudo. Aliás, não têm de saber tudo. Têm de ter a confiança de quem acha que sabe tudo. Mas era isso que eu lhe ia dizer há pouco. Que é mais difícil que saber coisas, não é? Era isso que eu lhe ia dizer há pouco. Há uma diferença se há pessoas que apreciam, vai-se lá saber porque ainda hoje a escola de Atenas, onde no fundo eles pensaram mais do que falaram, porque não tinham de estar constantemente em direto ou escrever uma crónica para ter likes na internet. Hoje em dia temos o orgulho de repente, toda a obra é impressa do Dr. João Miguel Tavares, muitas vezes antes sequer de começar a pensar. Isto é porque viveu-se demasiado tempo em que as pessoas pensavam e depois para escreverem, demorava muito tempo. Sim, até porque uma pessoa que sabe mesmo de assuntos não tem confiança, está sempre a duvidar, será que é isto, será que é aquilo, será que eu estou correto, vou investigar mais um bocado, o tudólogo não, eu sei. Um tudólogo pode nunca ter ouvido falar de um incêndio na vida, nem sequer sabe como é que funciona o fogo. Correto. Nunca sequer acendeu um fósforo, mas liguem da televisão, olha, precisamos de encher aqui 30 minutos de chouriços sobre os incêndios. Venha cá, aparece lá o Dr. José Gomes Ferreira, eu até tive um terreno que ardeu uma vez e o fogo apaga-se com água. E 30 minutos à volta disto. Sim. Portanto, ele diria, como é óbvio, que a melhor forma era privatizar este terreno e apostar nos terrenos agrícolas. Agora deixa-me dizer-lhe isto, que é... como é óbvio, se fosse uma pessoa que percebesse do assunto, que soubesse falar, diziam, as pessoas precisam saber, agora está ali um terreno a arder, venha o senhor estuda isto, e ele, eu estou neste momento a estudar e creio em breve, cerca de 2 anos, vou ter uma tese sobre isto fundamentada. Ele, mas eu não tenho 2 anos. Sim, eu não tenho 2 anos. Eu preciso daqui a 5 minutos. Senhor, calce, já estou a dormir só de ouvir falar de estudos e de teses. Certo. Calce, nós estamos num negócio de ter audiências. Sim. E depois há aquele viveiro de pequenos futuros tudólogos que são o espaço de opinião do observador. Sim. Que são 50 pessoas diferentes, muito viu parecidas, aquele filme, a escrever a mesma crónica. Mas viu o Matrix? Vi. Lembra-se daquela cena em que tem bebés dentro de cápsulas? Sim.
É assim que eles estão. É um viveiro. É um viveiro É tipo, de tudólogos. Eles estão lá todos a escrever a mesma crónica, que é as mesmas 5 crónicas, que Sim. hoje em dia já não se pode dizer nada, Sim. os jovens estão cada vez mais mariconsos, Sim. essas coisas, e depois, volta e E meia... coitado de mim, Sim. o oprimido, não é? Sim, coitado de mim, querem-me cancelar, e depois, volta e meia, aparece lá uma mão gigante a dizer, eu vou escolher este para ir a prós e contras. Sim. Se ele vai a prós e contras... No fundo é aquelas máquinas de tirar Sim. peluche, mas onde sai sempre um carequinha, Sim. não é? De vez em quando, são todos iguais, mas de vez em quando lá escolhem um doutor bugalho para ir à televisão, não é? Levantam, aparece um doutor bugalho, olha, está aqui, este foi escolhido. Vá discutir racismo com o Dr. Mamadou Ba. Vá lá, Vá força. lá. Mas eu não sei E leva ajuda do Dr. Nuno Melo, porque tem de ser, não é? Sim, levo reforços. Leve reforços. Sim, eu acho que é... Lá está. É, no fundo, também, a revista número 9, de Le Docteur, que tem como tema de fundo a tudologia, é uma tese sobre isto. Ou seja, conta tudo o que é preciso saber, no fundo aborda um bocadinho pela rama o pensamento deles. Não, no fundo, o doutor é um tudólogo também. Sim. Normalmente os tudólogos vão à televisão. O doutor é um tudólogo especial, que tem a sua própria revista, onde pode exercer livremente a sua tudologia. Chegou a esse estatuto. Tenho esse estatuto. Tem um podcast também com o seu nome. É? Nesse sentido, acaba por ser o tudólogo, o metatudólogo. Olha, e sabe uma coisa que eu me lembrei? É que este segmento podia ser já a sugestão cultural e ficava já. Já ficava, já não precisávamos de falar mais. Eu acho que sim. Olha, pronto, então, é a revista sobre tudologia, mas não só. Tem também a minha receita do olhicau. Qual é a deste mês? A deste mês é olhicau a caçador. Oh. Quem viu o episódio 100 sabe o potencial que tem as minhas receitas, sabe e quem não viu, vá ver, porque eu até já estou a ficar com fome só de pensar no que cozinhei nesse episódio. Sim. Portanto, sai mais uma receita, tem um texto sobre o Godzilla, mas, sobretudo, tem um artigo grande de fundo em que ficam a saber o que é que vos falta. Fala sobre Godzilla nesta revista? Não fala. Pronto, se calhar não fala. Se calhar fala sobre outras coisas. Mas podia falar. O próprio Dr. Godzilla era um grande tudólogo. Era sim. Sim. E então, desculpem a publicidade enganosa, mas o artigo de fundo é sobre tudologia. Ficam a conhecer a vida e obra de tudólogos. Vocês, que à partida são como eu, são nadólogos. Certo. São quase nadólogos. Qualquer coisa. Os zerólogos? Eu sou um budicólogo. É. No fundo sou isso. Mas um dia eu gostava também de ter essa confiança de ir a qualquer lado e falar sobre tudo. Okay. E ser especialista em tudo, porque da mesma forma que os filósofos da Grécia Antiga fizeram a humanidade evoluir com as suas discussões, eu também acho que estes tudólogos, porque as pessoas, os factos aparecem na televisão e nas notícias, e as pessoas, ok, está um facto a acontecer uma guerra no Médio Oriente, mas eu não sei o que pensar nisto. Sim. Então, subcontratam as suas opiniões a opinion makers que vão à televisão. O Dr. Paulo Portas especializou-se, neste momento é um virologista. Sim, esta semana acho que foi virologista, não é? Sim, mas também foi especialista de Médio Oriente. Ok, também foi. Também foi. E as pessoas subcontratam estes sábios para pensarem sobre ela e dizer, ok, Dr. Paulo Portas, como é que eu vou pensar sobre este assunto? Eles dizem, tem de pensar assim. Não, e isto é a estrutura mais natural. Durante muito tempo tentou-se fazer com que os cidadãos tivessem pensamento crítico para poderem interpretar as notícias e poderem falar sobre as notícias consoante as recebiam. Está completamente ultrapassada essa ideia. Assim como está, devíamos ter olhado logo para o reino animal, e eu já disse isto, ainda ontem disse isto, que sabe que o melhor café do mundo passa pelo trato gastrointestinal de um animal chamado civeta. Que foi dizem que foi um dos responsáveis pelo Covid, não foi? Civeta? Foi. Também. É um suspeito. É um suspeito. Ih, caramba. Tudo o que é animal asiático é suspeito, é isso? É o laboratório de Wuhan, o civeta. Tem um morcego. tapir também. Ainda estão a investigar, sim. Ok. E então a civeta que tem a particularidade de ingerir bagas de café e depois de lhe passar pelo trato gastrointestinal,
o café fica extraordinário. Ele não digere, ele não mastiga, não é? Não. Ele toma... Retira-lhe as impurezas e torna-o macio para meter na sua seja, boca a e para o civeta- senhor poder consumir diretamente aquele baco de café. Então, para recapitular, a civeta anda na natureza, diz, agora apetece-me um cafezinho, está ali um grão de café, eu vou comer. E esse café passa pelo trato intestinal, não é tratado, não é? Não? E a civeta defeca-o. Sim, Defeca o café. certo. E as pessoas ricas compram café, pagam uma fortuna para poderem beber café que foi depurado Sim. pelo trato intestinal de um animal. Foi obrado por uma civeta. Pronto. Sim. É o mesmo que se passa na tudologia. É que as notícias andam aí e de repente têm de passar pelo interior do tudólogo, ele digere-as muito bem, Sim. e depois quando as expele, entram diretamente pela boca das pessoas e nem precisam de ir ao cérebro. Elas depois só precisam de fazer assim, gosto disto. Gosto. E depois cospem-nas outra vez. Ou seja, são opiniões. Todos os factos sabem melhor quando vêm temperados por fezes do Dr. Marcos Mendes, não é? Sim. Que também é um animal. Também é um Um animal. animal político. Sim. Ok? Portanto, tem aqui, diga às pessoas como é que podem adquirir este número que eu orgulho-me de ser muito provavelmente o melhor número da revista. São todos bons. Todos os números da revista são bons. Este é o melhor, pelo menos das mais recentes, da revista mais recente que saiu, este é o melhor. É o melhor desde a número 8, seguramente. Sim. E é um número bastante interessante que pode ser adquirido ou subscrevendo o Patreon. Aliás, as pessoas que subscreveram o Patreon já devem estar a receber em casa a revista, Sim. que saiu na segunda-feira. Ou podem enviar um e-mail a dizer, doutor, quero. Ou dizer sim, Ou quero muito. quero muito. Ou dê-me, por favor, com força. O que quiserem. Qualquer coisa que sirva para eu, que estou a responder aos mails, perceber que vocês estão interessados, para reservas@odoutor.pt e logo receberão informação sobre como poderão Adquirir. adquirir a revista. Está bem. É muito Posso-lhe cantar simples. uma música? Oh, doutor, até tenho medo, porque vou ficar completamente emocionado e ainda temos um resto do episódio para gravar. Eu vou-lhe cantar. Força. Está bem? Tudologia, saber imenso. Tudologia, na tua alma. Isto é impressionante. Impressionante. Como é que uma pessoa recupera de um momento destes? Completamente arrepiado. Está a ver? O doutor... Esta música aqui é a Doutora Helena d'Água, não é? Lara Lee. Doutora Lara Lee. Doutora Lara Lee. Sim, eu sabia que era uma senhora já velhota. É. Então, avance lá no programa. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? O tema da semana é guerra no Médio Oriente. Que eu, se fosse assim, guardava bem este segmento. Sim. Porque sempre que houver, põe este. Sempre que Israel precisar de matar umas pessoas do outro lado para dizer Sim. que estão a fazer aquilo que têm a fazer, Estão a fazer. sim, aplica-se. Correto. Ou seja, mas é a primeira vez que acontece um ataque a Gaza desde que temos este podcast, portanto, justifica que falemos. Já É. fica gravado. Este já fica. Sim, já fica. Ok? Para os próximos 50 anos, enquanto houver palestinianos, pelo menos, Sim, há de haver guerra. há de haver sempre alguns. Ok. Sim. E então, diga às pessoas o que é que se passou. Não, o que se passou é o costume. Israel está a lutar pela sua sobrevivência. Sem dúvida. Sim, e para tal... É um tema complexo. É um tema complexo. E há que dizê-lo também, eu vou dizê-lo aqui, se calhar vou ferir algumas suscetibilidades, é que há maçãs podres de ambos os lados. Doutor. Ah. Pois, a verdade está no meio. Costuma ser a minha regra de vida. Certo. E nesse sentido eu estou também nem com o todos governo estão totalmente português. corretos, Sim. nem todos estão totalmente incorretos, percebe? Sim. E tanto Israel tem mais, vou dizer, tem mais razão, Sim, óbvio, óbvio. mas não podemos dizer que tem 100% de razão, percebe? Porque não dá. Sim. E então eu acho que há maus intervenientes de ambos os lados. Porquê, doutor? Quer explicar? Porque estão a lançar bombas de ambos os lados e tem havido.
Percebe? Tem sido quase ela por ela. É. Ou seja, o que é que acontece aqui? O que é que acontece? É que... quer explicar um bocadinho da história do Médio Oriente? Sim. Como é que isto começou? Lembra-se? Quer que vá recuo quantos anos? Quer que vá a 1948 e à fundação do Estado de Israel. Porquê é que foi fundado? De quem é que era aquele protetorado naquela zona? Era dos ingleses? Dos ingleses, correto. Sim. E eles disseram assim... Parece que estou numa prova oral agora. Tá. Sim. Mas eu vou-lhe dizer então. Para o senhor não se sentir, já está aí a suar, já esteve a chorar há bocado e agora está a suar. O que é que acontece? Os ingleses, a quando da fundação da ONU, disseram a ambos os lados: vamos fazer um país para cada um de vocês. Não é justo os palestinianos estarem aqui há não sei quantos séculos e agora vêm os israelitas a dizerem, a fundamentarem a constituição de um Estado de Israel com bases religiosas, e eles quiseram ser salomónicos nisto, que foi, vamos criar um Estado para ambos. E a seguir, criaram um e foram-se embora. Sim. Esta é a história do Médio Oriente. É como deve acontecer, não é? Então, eles disseram, já criámos um, agora é convosco, também não vamos dar-vos a papinha toda feita. Entendam-se. Então, a partir daí, já começaram logo os israelitas em conflito, ocuparam partes da Palestina. Certo. Foi atribuída uma zona, não é? Uma zona a cada um deles. Doutor, eu acho que isso não interessa. Pronto. Eu, sinceramente, o que se está a passar agora é que Israel é um Estado e que merece lutar pela sua sobrevivência. Correto. Portanto, se para Israel sobreviver tem de matar crianças palestinianas, nós temos de aceitar. Não é? Se for para a sobrevivência de um Estado. Sim. Certo. Tipo, imagino, o doutor, Israel é um Estado apartheid, não é? Em que há cidadãos que são de determinada religião que têm mais direitos do que cidadãos de outra religião. Correto. Portanto, o apartheid na África do Sul também resultava bem, não é? As pessoas estão bem divididas, sabem qual é o seu lugar e é assim que funciona a paz, não é? Funcionou bem? Até acabar. Ok. Sim. Depois acabou. Quer dizer, não funciona bem para o pessoal que é oprimido. Eu Correto. admito isso. Correto. Mas para o pessoal que não é oprimido, no caso da África do Sul, os brancos, e no caso de Israel, os judeus, o pessoal que não é oprimido está bem, vive bem. Correto. E para continuar a viver bem, precisam de continuar a oprimir os outros. E sobretudo pensa assim, que é, de repente tem o Estado de Israel que é formado com uma minoria. É uma minoria que está ali no meio, não é? Que tem o território todo. É verdade, neste momento tem praticamente o território todo. Os ataques do Hamas começaram como resposta a ataques da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, não foi? E ocupações de casas em Jerusalém Este, que era a parte árabe de Jerusalém. Israel, o governo israelita, basicamente permitiu que colonos dissessem estas casas de árabes ocupem-nas. Certo. Podem ser vossas. Certo. Em termos de imobiliário, é fixe, já viu o que é, doutor? Está uma pessoa, e tal, e de repente pode-se ter uma casa nova. Incrível. A única E logo coisa- ali no centro. E logo ali, ainda por cima, deve estar bué gentrificado, Jerusalém, tem Sim, montes sim. de turismo, pode meter logo no Airbnb. E tendo em conta a pandemia, veja como é que está o pessoal da Remax lá. Sim. Deve estar a arder, não é? Não vende nada. E de repente arranjou aqui. Ok, foi alguém expropriado, vou vender a quem? Tipo, uma pessoa diz, ok, eu posso ter uma casa nova. A única coisa que tem de acontecer é correr com os árabes que estão lá. É uma casa. Não é? Tipo, também temos de nos pôr no lugar deles. Certo. É uma casa. Posso ter uma casa nova, posso rentabilizá-la, vou ficar com ela. Logo, Certo. na Cidade Santa, com montes de turismo, dá para ganhar um balúrdio no Airbnb. Não, é Por verdade. isso, não podemos criticar. E não podem justificar, como é óbvio, neste caso os árabes não podem justificar, já cá estávamos há muito tempo. Não. Veja, por exemplo, se quiser, para as pessoas perceberem isto melhor, porque lá está, o Próximo Oriente é assim uma coisa longe, mas, por exemplo, no Porto, tantas casas ali a cair, Sim. de repente receberam ali investimento estrangeiro e compraram a casa toda, mas de repente tinha lá uma velha a viver e a pagar
1000 escudos, não é? Sim. 5 euros de renda por mês. Não, mas, tipo, se os alemães decidem invadir o Porto e decidem, olha, nós vamos transformar o Porto numa cidade desenvolvida, numa democracia, vai ser a democracia mais evoluída da Europa. Certo. Agora, basem daqui. Como é óbvio. E de repente Não é? estava lá, o quê? Uma velha? Sim. A lá estragar o cenário todo e a dizer não, queremos mandar isto abaixo porque queremos meter aqui um dormitório para virem 10 noruegueses dormirem na sua casa toda. E depois, o Dr. Netanyahu é um grande estadista. É. Ele está envolvido em escândalos de corrupção. Então ele diz, como é que eu desvio das atenções? Vou desviar algumas atenções. Pronto, vou escalar este conflito mais um bocadinho. As pessoas já estão habituadas. Volta e meia tem de se escalar um conflito. Certo. Então, o Hamas também fez-lhe um favor. Começou a tirar mísseis. Só que como tem o Iron Dome, os mísseis não acertam em ninguém. É só mesmo, ok, vamos fazer aqui um fogo de artifício. Ele diz, estão-me a mandar mísseis. Então, nós mandamos dos nossos mísseis para a faixa de Gaza, que é um sítio com mais densamente populado do mundo. Vamos mandar mísseis e destruir prédios. Só que Israel, como é um Estado, é a única democracia do Médio Oriente, eles têm a decência de avisar as pessoas, não é? Correto. Eles dizem, atenção, vamos arrebentar com a sua casa. Por isso, Sim. humanismo Sim, puro. como faz qualquer construtora civil. Sim. Olha, vou-lhe mandar o prédio abaixo, Sim. vem aqui um bulldozer e saiam de casa. Assim, olha, ouvi dizer que o seu vizinho de segundo esquerdo é terrorista, Sim. portanto, vou ter de arrebentar com a sua casa. Sim. Eu podia vir aqui prendê-lo, Sim. mas é muito perigoso para mim. Não. E o para mais mim não seguro... pode, porque seria antidemocrático. É. Aquilo é um Estado independente, Gaza. Eles têm a liberdade deles. Israel não pode entrar lá e prender pessoas. Certo. Tem de ser à distância, com bombas. E então, vamos rebentar com o seu prédio. E entretanto, já morreram cerca de 200 pessoas neste conflito. Cerca de 50 crianças. O que é triste. É. É triste, mas tem de ser. Certo. E daí eu dizer que... Israel precisa de se defender. E daí eu dizer que há más maçãs dos dois lados. Sim. Okay? Agora, como é óbvio, quem é que tem razão neste conflito? É os poderosos, não é? Sim. E o próprio governo português fez questão, e bem, de condenar os ataques de que Israel estava a ser vítima. Sim. É uma posição corajosa de É Portugal, corajoso. não é? É. Porque, E sobretudo, imagina. acho que é uma questão de posicionamento também. Sim, Que de repente vamos colocar ao lado de quem? De quem não tem um Estado? sim. Ou vamos colocar ao lado de com quem conseguimos estabelecer relações diplomáticas? Acho que sim. E ficamos bem. E é uma ponta aérea, vamos Portugal dizer já assim. esteve muito bem quando foi ao Apartheid da África do Sul. O Dr. Cavaco também votou ao lado da Dra. Thatcher e do Dr. Reagan a favor do regime sul-africano e do Apartheid e contra a libertação do Dr. Nelson Mandela. E Portanto, bem. Portugal já esteve bem, porque uma coisa é ser contra o Apartheid depois do Apartheid cair. Aí tudo bem, é seguro. Aí é fácil. Aí não é seguro. Claro. É ser sensato. Antes de cair é preciso ter a coragem, ok, eu sou contra o Apartheid, mas vou ser a favor, porque os poderosos são a favor e pode pingar alguma coisa para o nosso lado. É a mesma coisa com Israel. Neste momento, Israel tem o governo americano do lado dele, tem a União Europeia do lado dele, Portugal, que ia agora dizer mal no Apartheid? Não. Quem somos nós? Não somos ninguém. Já o Dr. Durão Barroso esteve muito bem na altura da guerra do Iraque, como Sim. sabe, não é? Portanto, temos estado sempre, em termos diplomáticos, no sítio certo. E do lado certo da história, que é do lado dos poderosos. Sim, no outro dia eu vi um vídeo de cidadãos israelitas a defender mortes dos palestinianos, a dizer que tinha de ser e que isto só acabava quando matassem todos os palestinianos. Eu, por acaso, fiquei emocionado quando vi isso. Porquê? Porque eu curto, bué, tipo, este patriotismo, não é? De uma pessoa que gostar tanto do seu país que está disposta a eliminar pessoas só para que esse país... Ou neste caso, a exterminar. A exterminar, sim. Ok. É emocionante, principalmente tendo em conta a história do povo judeu, não é? Sim. Ora, há aqui dois aspectos positivos. Primeiro, é o nacionalismo exacerbado, Sim. que só faz bem às pessoas. Só faz bem. Isso- As pessoas- é como o Dr. João Miguel Tavares disse no discurso 10 de junho, em que ele disse, deem-me qualquer coisa Tem que acreditar. deem-me políticos. Sim.
Por exemplo, os políticos podiam dizer, ok, Dr. João Miguel Tavares, pega aí uma coisa em que acreditar. Vamos exterminar os espanhóis todos. Certo. Ok. Agora Finalmente. finalmente tenho uma coisa por que viver, não é? Correto. O Dr. Sócrates já foi condenado, ilibado, não sei o que aconteceu. Portanto, precisa aqui de uma coisa nova. Então vamos exterminar espanhóis. Esse é o primeiro aspecto que é positivo, que é este nacionalismo que só faz bem ao povo israelita. O segundo aspecto é, felizmente, a disciplina de História foi completamente eliminada da currícula das escolas israelitas, o que mostra que, em princípio, já só estão a ensinar mesmo empreendedorismo e engenharia militar. Sim, não vale a pena estar uma pessoa focada no passado e nas catástrofes que aconteceram. Tudo que de bom vai acontecer é no futuro. O passado já passou. Não é isso. Não temos de É aprender olhar nada. para a frente, estar a Sim. chorar para trás. Para quê? Olhar sempre para a frente. Extremamente positivo. Agora, eu estou a dizer isto, se eu fosse palestiniano também não ia curtir. Que me rebentassem com a casa mesmo que avisassem. Se calhar até... Mas teria outro cuidado, não é? Do género, ok, vou pegar aqui nos trapinhos Não, e levo o essencial. Sim, levo o essencial, dizia às crianças, dizer, pronto, ok, tipo, é triste isto que acontece, não é? Mas tem de ser, não é? É um bem maior, é o Estado de Israel que está a lutar pela sua sobrevivência. Sim. E está a usar um poder, é um dos países com Maior poderio militar maior do mundo. poderio militar do mundo, Mas tem de ser também. mas tem de ser. São os únicos naquela... São a única democracia daquela zona. Depois são os únicos não muçulmanos daquela zona. Sim. Portanto, a partir daí já sabe como é que eles são. Sim, tem de ser. Sim, eles, é preciso ter cuidado com eles. É. Sendo que a própria Arábia Saudita, neste momento, é um grande aliado de Israel também. Portanto, não estamos a falar só de questões religiosas. Outra democracia. Outra democracia, cada vez mais pujante. Cada vez mais pujante, que consegue... lá está, só o facto de estar ao lado dos poderosos consegue assassinar jornalistas, consegue... e depois conviver com o Dr. Jared Kushner, não é? O príncipe, como é que se chama? O príncipe da Arábia Saudita? Ele quase, o Dr. MBS, MBS. o Mohammed bin Salman, o doutor, pronto, é verdade que Israel é um grande país e é verdade tem de se arranjar. E eu acho que este episódio não vai acabar sem nós arranjarmos uma solução para este conflito. Ah, sim. Sim, temos de resolvê-lo. O doutor é a favor de quê? Uma solução de 2 Estados? Sou É? se o Estado da Palestina for fora do Médio Oriente. Que o doutor oferece uma região de Portugal? Sei lá, Madagascar. Pois, isso era para onde queriam mandar os judeus primeiro. Não é? Ah, nem me lembrava disso. Sim. Portanto, podia ser Madagascar, o que é que é? Dividia-se Madagascar, como está a República Dominicana e o Haiti. Metade era Madagascar, metade era a Palestina. E acabava o problema da Palestina na Palestina. Ou então fazia-se a Palestina no Alentejo. Ah, Que era? aqui perto. Pois, não, eles podiam ir apanhar E se fosse fruta. nas Berlengas? Não, eles iam apanhar fruta para as estufas. Ah, podia ser. Alguns podiam comprar casa no Zemar, se quisessem. Podia ser. Ou podíamos mandá-los para eles resolverem o problema de Caxemira, que é um Estado de ninguém. De repente resolvia-se logo ali. Sim. Ficava ali o Estado da Palestina em Caxemira, não pertencia nem ao Paquistão nem à Índia, e aí, como não há problemas E eles já nenhuns, estão habituados a lidar com potências nucleares. cá está. Não é? Até podiam... aliás, a Índia e o Paquistão até se podiam arranjar ali um inimigo comum nos palestinianos e resolver também aquele conflito, Olha, aquela tensão. ou seja, nos sítios onde há conflitos, juntar tudo. Sim. Que aquilo acabaria Resultou por se tão bem. resolver. Resultou tão bem quando os ingleses... Olha, agora desenrasquem-se. Resultou Está tão... feito. Sim. Despachámos aqui deste bocado de terra que não servia para nada. Agora desenrasquem-se. E a Bíblia e tal. E já estamos aqui há não sei quantas gerações. Olha, agora é convosco. Não é nada comigo. Perfeito. Mas pronto, acho que não estou satisfeito com a solução que nós arranjamos. Então, mas queria o quê? Só um Estado? Ou seja, só existir o Estado de Israel Sim. e os palestinianos? Os palestinianos ficavam em Gaza. Só. Sim, ficavam em Gaza porque também cumprem... Tiravam-os da Cisjordânia. Os que estão na Cisjordânia e em Jerusalém iam para Gaza também. Juntava-se tudo aí. Sim, já tem lá muita gente. Eles apertam-se mais um bocadinho. Porque de vez em quando Israel pode precisar de rebentar com alguma coisa para libertar a tensão, não é? Então fica ali tipo aquele spa
de Israel, Sim. rebentar de vez em quando. Ok, vamos fazer aqui uma limpeza étnicazinha de vez em quando é preciso desviar as atenções da corrupção do primeiro-ministro, ou lá está, a direita ganha sempre a Israel, porquê? Por causa desse espírito nacionalista. Certo. Se não houver Gaza e os palestinianos, os israelitas podem começar a relaxar e podem começar a querer votar na esquerda e a querer ter pena das pessoas. Então é preciso haver ali um grupo de pessoas que sejam completamente desumanizadas, que vivam numa prisão a céu aberto, para de vez em quando Israel poder ir lá descarregar alguma tensão por fervor militarista. Porque também, se chegar a um ponto em que Israel já não tem mais colonatos para fazer, nem bombas para mandar para Gaza, acaba como país, deixa de ter um propósito. Cá está. Portanto, eu acho que Mantém-se Gaza, então? mantém-se, acaba, põe-se os palestinianos que estão noutros territórios em Gaza. Aperta-se mais um bocadinho. Também, lá está, agora eles arrebentaram com aqueles prédios todos onde estão os jornalistas também. É só questão de construir prédios mais altos Sim, pode para ser. arrebentar. Até dá um efeito mais engraçado para os israelitas que estão lá no outro lado a ver as bombas a cair na faixa de Gaza. Dá Acabam uma por fazer, explosão como é que se maior. chama aquele jogo? É Jenga, não é? Sim. Vão colocando um prédio e ela... Oi! Ok, Caiu tudo! arrebentaram com um prédio de 2 andares, agora vamos fazer um de 24. Certo. Dá para meter lá mais palestinianos, mais apertadinhos, e Israel tem esse inimigo que serve para consolidar o ódio lá dentro. E serve sempre para consolidar o poder do Dr. Netanyahu. É. Porque, por exemplo, se Portugal tivesse, tipo, o doutor Cabeça de Geleia está a tentar fazer isso com os ciganos, não é? Criar um inimigo comum que fortaleça a identidade portuguesa. E sequer é isso que nós precisamos também. Andamos a relaxar muito. Mas eu já tinha proposto, lá está, um ciganistão, lembra-se? Sim. Colocá-los todos juntos, onde eles pudessem... Sim, fazer uma faixa de Gaza de ciganos. Sim, mas para bem deles. Para bem deles, sim. Onde eles pudessem ser livres. Pronto, podia ser. Sim. É? Coisas que devemos evitar. Doutor, e comportamentos a evitar? Içar a bandeira. Içar a bandeira, isso parece uma metáfora sexual. Não. Não é. Ah, De todo, de todo. Eu não sei se soube, mas aconteceu uma coisa vergonhosa. Que foi o IKEA, essa empresa maravilhosa de mobiliário de qualidade, que decidiu içar a bandeira LGBT. então, doutor, é Mercado Livre. Ah, Então, agora, tipo... e a confiança nos mercados assim? Oh, doutor, mas o Mercado Livre diz as empresas têm de ser tolerantes. Ah, Por tipo, desde quando? é um mercado... Aí acha que o IKEA ia içar a bandeira arco-íris se o Mercado Livre se prejudicasse o negócio. Não, eles sabem que é fixe. Eu acho que vai prejudicar. Israel também faz isso, também diz que são muito amigos dos gays para as pessoas serem mais... gostarem mais do regime israelita. Ok. Também fazem paradas, apesar do casamento ser ilegal, mas fazem paradas e assim, porque tipo, chama-se pinkwashing. Está bem. Mas sabe o que é que aconteceu então? Içaram a bandeira, não é? Sim. E lá está, eu acho totalmente errado. Agora vou elogiar alguém que teve a coragem de não içar. Ou seja, porque fica bem, não é? Dava boas fotos e dá a ideia que é muito tolerante. Mas quem é que mostrou ter princípios? A Câmara Municipal do Porto, Sim, e bem. que decidiu não hastear Mas a bandeira. a Câmara Municipal do Porto pode reger-se por princípios porque não tem coisas para vender. É, E certo. então, muito bem, o Dr. Rui Moreira a rejeitar içar uma bandeira porque não cumpria os requisitos. Não havia papelada, não é? Cá está. E atenção, e eles deram uma boa desculpa, que é... não quiseram mostrar, como é óbvio, dizer não, os meus votantes não gostam desses, não é? Sim. Que pegam e não sei o quê. E ele então o que quis, o que ele disse foi: em termos protocolares não podemos içar uma bandeira que não esteja dentro do protocolo do município, que aí só dá para içar uma bandeira Mas ou isso ele tem outra. razão, porque, por exemplo, chegava o dia do Ernesto da Rádio Comercial e eles também queriam içar uma bandeira do Ernesto. Não é? Porque existe a bandeira do Ernesto da Rádio Comercial, não existe? Sim. Portanto, muito imprimiam. bem o doutor Rui Moreira a não querer abrir precedentes. É certo, porque assim que içam essa bandeira... Começam... hoje é o dia mundial das Sofias. Pumba, mais uma bandeira da Sofia na Câmara do Certo, Porto. porque também existe uma bandeira das Sofias, não é? Sim. E Ok. o doutor Rui Moreira muito bem a cumprir as regras
e a não se importar de ficar mal visto pela comunidade LGBT, mas por princípios. Por princípios protocolares, burocráticos. Protocolares, sim. Não é por intolerância, como é óbvio. Agora o que se podia fazer era começarem a distribuir cobertores arco-íris aos sem-abrigo, que estão nas ruas do Porto. E assim o Dr. Rui Moreira era capaz de fazer alguma coisa por eles, não é? Ou não. Eles não andarem... Ou não. Pior, não é? Sim. Se ele não vê bandeiras arco-íris, ele olhava, não é o meu problema. Não está no protocolo eu tratar desta bandeira. Sim. Não é burocrático. E logo a Câmara do Porto, à frente da Câmara do Porto, foi no Partido Comunista, foi pôr as bandeiras do centenário. Sim. Que aquilo parecia a União Soviética, não é? Parecia? Um ataque à liberdade. Portanto, Era. Eu pensei que iam mandar abaixo a Câmara Municipal como se fosse mandar abaixo o Reichstag. muito bem, o Dr. Rui Moreira, aqui não entram bandeiras homossexuais na minha Câmara. Sim. Não cumpro o protocolo. Certo. E eu... Agora na minha avenida Sim. pode ser tudo comuna. Pois, ele permitiu isso. Não devia ter permitido. Lá está. Já não respeita assim tanto, Dr. Rui Moreira. Mas sobre o IKEA, lá está. É triste, não é? Que uma grande empresa tenha de fazer essas coisas. Mas, por outro lado, se vendem mais cenas assim, se o pessoal vai lá, eu gosto de boa tolerância Não é, doutor? Temos de admitir. Sério? Temos de admitir o marxismo cultural. O marxismo cultural que nos obriga a aceitar a homossexualidade é bué popular hoje em dia. Homem, ouça, eu vou-lhe dar aqui vários exemplos. Exemplo número 1. A Zippy acabou. Sabia? Já não existe Zippy. Quando fez aquela roupa unissexo. Aquela roupa acabou. Não sei se sabe, as lojas fecharam todas da Zippy. A própria Sonai fechou. Certo. Sim. Depois, lembra-se quando a BMW mudou a sua bandeira também? Sim. E nunca mais vendeu carros a pessoas... Não, só vende agora a operários de fábrica. Sim. Porque de repente a CEOs e a diretores intermédios, ninguém compra BMW. Isso destrói as marcas. Ainda por cima um carro BMW, que é o que muitos homens compram para compensar a disfunção eréctil, não é? Certo. De repente Venham o pênis deles aparece ali com um arco-íris. Não, Não, Nem nada penso. disso. Não quero cá marcas que comprometam a minha masculinidade. Não. E eles pensam logo... Quantas vezes são abordados por outros homens na rua? Está num BMW, quer dizer que a seguir vai sentar aqui na manete, Acabou, não é? acabou a quantidade de BMWs que foram para a sucata no dia a seguir eles terem feito isso, não é? Foi logo. Foi. E, portanto, o IKEA, que costuma ser uma marca associada a armários, vende armários para as pessoas esconderem lá dentro, de repente o que está a dizer é vamos destruir a nossa marca também. Vamos deixar de vender... E depois, uma pessoa quando associa ao IKEA, que é decoração masculina, Pois. associa só, não é? Só homens é que iam ao IKEA, Pois. certo? Sim. Circulavam lá. É muito arriscado da parte da marca fazer isso. Não, extremamente arriscado. Porque de repente o que é... Lá está, quem é que vai passar a ir lá? Homossexuais? Sim, de facto. Não ia nenhum Eles lá. nem sequer pensaram no público-alvo quando fizeram isso. Certo. Não percebo como é que uma empresa dá um tiro nos pés deste. Então, ouça, quantos homens, não é? Quantos homens vinham de almoçar, vinham da tasca muitas vezes e diziam, vou ao IKEA, vou ver que vi uma coisa num catálogo e fica lá bem em casa. Com a sua roupa unissex da Zippy. Não, vou lá, quero pôr um ripado de madeira na entrada que fica extremamente esteticamente bonito. Pois, homens, muitos deles taxistas que estacionavam no IKEA e dizer, tenho aqui 2 horinhas, vou comprar aqui um arrasto de flores. O seu fato de macaco masculino da Zippy. Correto. Quantos deles eram mecânicos, certo? Sabia disto? Sim. Quantos mecânicos? Público-alvo do IKEA. Sim. Mecânicos, pessoas que trabalham nas obras, jardineiros, muitos deles que diziam, ok, ando aqui o dia todo a arranjar rotundas, mas ao fim do dia gosto de comprar um arranjinho de flores para pôr lá em casa num canteiro que eu tenho lá de casa. E estouraram este público-alvo. Como é que eles se vão reestruturar? Agora, a vender bilis e a vender outro tipo e bestas. Sim, porque esses homens entram no IKEA, veem lá a bandeira, dizem... Iam eles, na expectativa deles, vou comprar um móvel a homem. Sim. A homem, um armário para ter em casa. Sim, comprar aqui um espelho gigante para pôr à entrada, para me ver, para me guardar arranjar vou guardar a ferramenta no móvel. Vou ver.
Eles entram lá, veem a bandeira IKEA e ele... Oh, pronto. A bandeira Agora é arco-íris, destes. Eu não vim aqui para chupar pilas. Sim, não é? sim. Por amor de Deus. Agora Quer só dizer, algum panasca? Sim, por amor de Deus. Uma pessoa vai aqui pronto, é aqueles cachorros de €1, não é? Certo. 50 cêntimos. Não é a mesma coisa com pênis. Mas Não, ele não. vai estar a comer o cachorro, vai ver o arco-íris e vai dizer: ui, se isto fosse um pênis, se calhar eu gostava. Claro. Obrigaram-me a pensar nisto, não é? Obrigaram-me. Não, com o não dá. arco-íris. Não dá. Sim. E depois eles metem, já não vou pôr maionese no meu cachorro, não é? Sim. Estragaram uma experiência de comer o cachorro com o arco-íris deles. Nem pensar. Nem pensar. O que é que eu vim aqui fazer hoje? Vou começar a comprar móveis. Não, Bobby Flor? Não, Moviflor também, não é? Flor. Pois, Sim, a Moviflor já tinha afastado esses homens. esses homens com o nome. com o nome Flor, não é? Sim. Eu não entro num sítio chamado Flor. Devia ser Mobi Serra, não é? Sim. De motosserra. Devia ser uma coisa, Sim. Mobi Enxada. Eu- Podia ser uma coisa assim, é verdade. Não, sei eles- onde é que eles vão passar a comprar comprar móveis. Não vão comprar, vão pegar numa machado e vão cortar um... Ah, cá está. Vão tornar-se linhadores e construir os seus próprios móveis, não é? Sim, mas os próprios linhadores não é que têm aquele ar. Pois, andam muitos em conjunto, sim. Sim. Sim, são bears, não é? Não, É, para sim. usar o jargão Lá da está. comunidade. Ou seja, estamos a falar de uma geração inteira de homens que vai deixar de ter móveis em casa. Sim. Oh, E ainda por cima, homens solteiros, não é? Só homens solteiros é que vão a IKEA. Sim, não há... Nunca vi uma mulher no IKEA, de facto. Realmente. Não, é Agora raro, que penso. É raro ver. Ou uma mulher ou uma pessoa... tipo, os gays não gostam de decoração. Nada. São conhecidos por isso. Zero. Portanto, muito arriscado a IKEA. Provavelmente Tu os property brothers vão comprar mobília aonde agora? Não, o marxismo cultural vai destruir a economia com estas coisas. Oh, meu Deus. Não é? Daqui a pouco só falta, por exemplo, uma marca, tipo a Maximat, também começar Ui, se põe a bandeira... a vender ferramentas de construção de dildos, não é? Ou tipo um martelo, em que de um lado é martelo, do outro lado é dildo. Sim. Não é? Daqui a pouco começam O a fazer normal, isso. o normal. Não, é o que está a faltar. De repente temos pintores e picheleiros a ir à Maximat e dizer, pronto, já tenho a tarde estragado. Tinha de emassar aqui uma parede, mas isto é tanto massa como vaselina, pronto. E é logo, tem logo o pessoal todo em cima dos andaimes a fazer um comboinho. É horroroso isto. Querem destruir a economia e o retalho. Sim, sobretudo este negócio que acabava por ser o último refúgio dos homens. Sim. Não é? O IKEA, o Maximat, o Leroy Merlin. Portanto, estamos a falar de negócios feitos para homens. Já nos tinham destruído a Zippy, não é? Outro negócio onde só homens é que iam. E também a BMW. Sim. Destruíram a BMW. Então, completamente. destruíram Nunca completamente. mais vi nenhum BMW. Nem eu. Pelo menos de um homem. Sim. E neste momento estão a destruir também o IKEA. E a Maximat e a Leroy Merlin. O marxismo cultural vai destruir tudo. Completamente. É. Daqui a pouco vamos ao Hugo Boss e os fatos do Hugo Boss são todos arco-íris. Padrão arco-íris. Ou são como aquelas cerolas que têm uma abertura atrás de acesso direto ao ânus, sabe? Sim. Eu acredito que isso vai acontecer. Só para parecerem bem pelo politicamente Sim. correto. Uma Só para não janelinha. serem cancelados. Daqui a pouco uma pessoa vai ao continente e não tem uma loja... Não, por exemplo, sabe aqueles pacotinhos de Nutella para tirar com um palito? E ele, agora não se passa ao palito. Sabe o que é que se passa? É o pênis. Sim. Temos funcionários do continente a informar isso às pessoas. Sim. Não é? Menino. Agora já não há palitos para o menino comer isto no lanche. Agora no recreio tem de passar o seu penizinho, está bem? Sim. E ele, pumba, no recreio... Foi assim que o Dr. Bolsonaro chegou ao poder, não é? Que ele de repente dizia que ia haver... Que nas escolas estavam a destruir mamadeiras de piroca... E foi assim. Portanto, pode ser que esta ideia... Como é que ele IKEA... diz mamadeiras de piroca? Estão aqui destruindo as escola com mamadeira de piroca, Mamadeira de piroca, pô. É mamar piroca, não. pô. Nossa, Eu não tô doente, não, pô. Não pô uma piroca na boca, pô.
Não por nada. Eu fugi do marxismo cultural, né? Agora tem toda a gente falando nisso. Comunista da Venezuela, mamar piroca. É isso. O que quer agora? A Zaragatua é que é pôr uma piroca no nariz, não vou pôr nada disso, não há teste, não há testagem nenhuma, pô. Pode ser que estas medidas façam com que apareça um doutor Bolsonaro português, em que o doutor, alguém que, ok, eu vou forçar as empresas. Certo. Aliás, não é forçar, é libertar as empresas para que elas não se sintam forçadas a pôr bandeiras de arco-íris. Ou então, usar as empresas, imagina o que é... eu, por exemplo, se quisesse ser o novo Dr. Bolsonaro, estava a fazer uma campanha de rua e de repente era atacado com um martelo dildo por um dessas pessoas que iam à Max Mate. E eu fazia... "Oh!" E ia dizer... Mas com a parte do dildo. A parte do Não era dildo. Sim. com a parte do Era dildo. penetrado. Eu estava às cavalitas de alguém, era penetrado, tinha de ir para o hospital, fazia depois um fiche no Twitter, a dizer... fazer com o Faz doutor... uma pistolinha, não é? Uma pistolinha. Uma pistolinha que, lá está, se o marxismo cultural vencer, daqui a pouco uma pessoa nem pistolinhas pode fazer. Temos Não, de cortar os dedos só para não nos associarem à homossexualidade. Lá está. Pistolinhas, berbequins, por exemplo. Berbequins já ninguém fura as paredes. Metem um dildo na ponta e aquilo começa a rodar, sabe assim? Sim. Isso é que sim, é que parece uma mamadeira de piroca. Sim, e é querer nos fazer convencer. Lá porque queremos fazer um buraco na parede, queremos sodomizá-la. Não. Não. Eles querem fazer-nos acreditar nisso, mas não é verdade. Não. Tá? Tá? Acabou. Ok. Despeça-se dos superdoutores. Eu ia pôr o separador da recomendação cultural, mas não é preciso então. Então, dissemos no início. Quer recomendar novamente? Quero recomendar novamente. Só falámos 17 minutos disso, sabe? Sim, podemos recomendar o filme Casablanca também. Ah, sim. Mas não vamos recomendar. Ficará para a próxima o filme Casablanca, interpretado pela doutora Marta da OK Teleseguro. Fica para a próxima. Obrigado por estarem aqui e, sobretudo, obrigado aos superdoutores pelo seu super apoio que dão a este super podcast. Sem esse apoio não era possível fazer este podcast. Era possível, mas Não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Então, eles era podem ver diferente. o seu nome nos agradecimentos. Podem. E o pessoal do Patreon não vê, o resto dos outros subscritores do Patreon não veem um nome nos agradecimentos, mas tem o nome tatuado no nosso coração, metaforicamente. Uou. Um bué Ok. profundo, um bué deep. Portanto, até à próxima e, respeitem as pessoas. É. E não cancelem ninguém. Jovem Conservador de Direita. Podcast.